Muito bem, aqui no Brasil agora nós vamos falar sobre literatura, é verdade. O Manuel Filho, escritor infanto-juvenil, agraciado com o Prêmio Jabuti em 2008, concedido pela Câmara Brasileira do Livro, a CBL, lançou recentemente aí um livro, O Dono da Bola, Política para Crianças e Jovens, né? É uma obra que desmistifica a política como sendo algo isolado, né, e aproxima a criança da história do seu país. Muito bem, e como diz aquele velho jargão que política e futebol não se discute, eu acho que mudou um pouco o conceito aí. Boa tarde, Manuel, muito obrigado por nos atender. Mudou mesmo essa história? Boa tarde, tudo bom? Muito obrigado pela conversa. Olha, eu fui pegar dois assuntos complicados, né? Pois Que é. o pessoal normalmente não mistura muito. Mas eu acho que deu um resultado bacana para a criança poder entender melhor o que é a política. Qual é, na sua visão, por exemplo, a política praticada hoje no país é uma política conturbada, com tanta corrupção, com tanta coisa errada, alguns acertos e tudo mais. E a criança, às vezes, perde o interesse porque ela não entende muito o que está acontecendo, né? Você tenta resgatar a criança para o entendimento dessa conturbação? Eu tento sim, porque veja bem, os adultos, né, têm mania de dizer que não gosta de falar de política, que não tem nada a ver com isso. Então a criança, ela, quando vê esse cenário todo, é muito provável que ela não saiba o que é um prefeito, o que é um vereador, o que é um senador. Então o livro, ele busca esse objetivo de situar a criança para que ela entenda que ela faz parte do contexto político do Brasil e ela é importante nisso, até mesmo para decidir as coisas. Tá. Agora, no quesito futebol, a molecada já sabe muito bem, desde criancinha, né? Eu vejo meu neto, por exemplo, eu tento fazer ele torcer pro meu time, mas de jeito nenhum, ele já sabe que ele é São Paulino. Né? Você também não vai conseguir decidir quais são os candidatos dele no futuro. Pois então, é. tá difícil. Bom, eu tô praticamente sem opção, né? Mas tudo bem. E agora no futebol fica mais fácil, né, da molecada entender, né? A molecada começar a acompanhar mais o futebol na televisão, tem o seu futebol na escola e tudo mais, né? Então, o mais importante que eu achei é o seguinte: quando eu pensei em falar para a criança, eu tinha que achar um elemento que a criança pudesse compreender. Então, o que acontece com a criança? O menininho que tem a bola, ele pode participar de todas as partidas de futebol, ou de vôlei, ou ele brincar em tudo, porque meramente ele é o dono da bola, ele tem o poder. Então, quando eu percebi isso, eu tive o livro, eu falei, é por aí que eu vou. Por isso que ele se chama O Dono da Bola. Tem a bolinha, que no caso a bola é um personagem do livro mesmo, ela fala, só que para descobrir por que ela fala tem que ler o livro. Tá legal. Tá. Misturando futebol e política, né? O jovem, ele acaba entendendo um pouco mais dos dois assuntos? Assim, o assunto principal mesmo, ele vai conhecer sobre a política. O que acontece? Eu falo no livro sobre o poder. Porque tem uma situação no livro que eu acho muito clara. O menininho fica muito bravo porque ele é mandado de castigo para o quarto dele. Então, ele pensa ele começa a discutir isso. Ele pensa que ele está vendo uma ditadura, que a mãe dele mandou ele de castigo e pronto. Mas não é bem assim. O que aconteceu? Existia uma lei dentro da casa. A lei era, não pode chutar a bola dentro de casa. Ele chuta a bola e quebra um vaso. Aí o que ele fez? Ele quebrou a lei, ele rompeu a lei. Então ele vai ser punido por isso. Então a mãe dele não é uma ditadura. A mãe dele está exercendo a democracia, que é mais ou menos o que acontece com a gente. Existem uma série de leis, que essas leis são criadas pelos políticos, e aí a gente segue, nossa vida é regida por essas leis. Se a gente não respeitar uma delas, então nós vamos ser punidos por isso. Então Tá certo. é esse o contexto que eu uso o poder dentro do livro. Tá, é bem de respeitar as regras vigentes. Respeitar as regras vigentes, conhecer os seus direitos e cobrar por isso também, né? Porque somos nós os responsáveis pelas pessoas que comandam o país. Nós temos o poder de votar e colocar essas pessoas lá. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque essas pessoas vão determinar a nossa vida. Tá, eu já cheguei a uma idade, né, que eu já vi algumas gerações, né, e sempre na roda dos amigos sempre diz assim, né, que qual é a figura do avô, né? O avô
é um burro chucro que o filho domou para o neto montar. Né? Agora, a forma de educação, por exemplo, da minha geração, era uma forma, depois aí eu já criei meus filhos com outro tipo, sem abandonar a minha origem, e os novos pais estão aí tentando criar seus filhos, né? A sua moda, inserindo esses novos habitantes num mundo diferente do que foi na década de 50, né? Claro. Então, no seu livro, dá para a gente ter mais ou menos ideia também dessa evolução? O que vem de avô, pai e o neto lá na frente? Eu penso que o fato é que não mudou muito, infelizmente. Porque o que acontece? Um outro aspecto do livro também. Eu falo um pouco do imposto. Para a criança entender, eu escolhi um sorvete. Então o menino toma um sorvete e ele aprende que um pouquinho do dinheiro daquele sorvete é para pagar o imposto. É com esse dinheiro que a gente tem segurança pública, tem ou não tem, né? Segurança pública, iluminação, asfalto. Tem lugares que durante 50 anos não tem uma educação de qualidade. Então isso não mudou. Se isso não mudou em 50 anos, qual é o problema? Se as pessoas têm feito seus pagamentos corretamente para ter uma melhora na educação. Certo. Isso pode ter uma origem nos políticos que estão naquela região. Aí você se estende a outra pergunta. Quem que está colocando esses políticos lá e por que a gente não cobra deles o uso adequado do nosso dinheiro? É verdade. É isso que a gente precisa acordar as pessoas de uma maneira geral. É nosso dinheiro, a gente tem direito a ter uma saúde pública digna, de você chegar num hospital e você ser bem atendido. Tá certo. O Dono da Bola, que é uma publicação da editora Mundo Mirim, já está nas boas livrarias do Brasil? Sim, esse livro acabou de sair, né? Então é mais fácil comprá-lo diretamente no site da editora, www.mundomirim.com.br, ou nesses grandes sites de vendas de livros, Submarino, Livraria Cultura. E só uma curiosidade, no meu site, o www.manuelfilho.com.br, tem um link direto para uma página especial do Dono da Bola, onde a pessoa pode baixar as primeiras páginas do livro para ter contato com a história, saber do que se trata. Legal. Vamos repetir o seu site? Vamos lá. www.manuelfilho.com.br. O Manuel é com U. Tá, Manuel com U. Isso. É Manuel mesmo, né? Isso. É o Manuel Lusitano. É, o Manuel Lusitano. Então tá bom. Você é descendente de lusitanos? Olha, devo ter alguma coisa bem lá atrás. Aliás, eu tenho um livro meu que vai falar exatamente sobre isso agora. É? É o Publica próximo. quando? Oi? Publica quando? Olha, ele deve sair lá para junho. O nome dele vai ser Meu Avô Português. Bem humorado ou só contando história mesmo? É um livro bem simpático. É um menininho que está conversando com azulejos. Sim. É bacana o livro. Tá legal então. Manuel Filho, muito obrigado pela gentileza da sua entrevista aqui na Brasil Jovem Pan. Parabéns por essa pérola para crianças e jovens aí, que é o Dono da Bola, política para crianças e jovens. Eu que agradeço pela oportunidade. Muito obrigado. Um grande abraço. Tchau. Tchau. Muito bem, a gente faz o intervalo, daqui a pouco de volta.